Algo que eu achei interessante com essa nova regulamentação, e eu não sei se já está sendo aplicado ou se já podia, mas que eu não via isso com tanta frequência, algumas empresas elas não validavam quando tinha algum atestado, alguma recomendação por parte do psicólogo, né? Geralmente era só um atestado médico, parte de psiquiatria, e aí a parte de psicológica através do psicólogo não era tão levada ao pé da letra. Com essa nova mudança na lei, isso passa a ter mais peso? Como é que você enxerga? Legal, excelente pergunta. É um futuro que a gente não conhece ainda. O fato é, como você trouxe, que ainda tem essa resistência, ainda tem esse conflito, se é validado, se não é. Às vezes, para validar, precisa dos dois. Ainda tem um limo, vamos dizer assim, uma resistência, muito embora isso não diminui a validade, a cientificidade das duas áreas, tanto psicologia como psiquiatria. É uma questão ali de área, de burocracia interna, mas as duas áreas elas são competentes cientificamente para atestar um estado de saúde psicológico. Perfeito. Se vai trazer mais peso, talvez a gente realmente caminhe para lá. O trabalho da psicologia está cada vez mais validado hoje no Brasil. A gente tem uma resolução do ano passado, muito nova também, que regulamenta a avaliação psicossocial. É uma regulamentação do próprio CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. É muito interessante porque o próprio CFP ele tira a psicologia daquele contexto onde a avaliação psicossocial era só ali na NR33, NR35, falando do trabalho em altura, do espaço confinado, que obrigatoriamente tem que ter avaliação psicossocial, e essa regulamentação ela expande fazendo com que durante todo o tempo a empresa pode e deve avaliar as condições psicossociais dos trabalhadores. Então, essa regulamentação, salvo engano, março de 2023, vocês podem conferir depois, e Sim. ela traz que a psicologia pode trabalhar junto com outros projetos, incluindo o de saúde e segurança do trabalho. Então, ela reforça o lugar da psicologia de forma interdisciplinar com as outras áreas do saber. Então, tomara que sim, tomara que sim, tomara que a gente caminhe para lá, para a psicologia ganhando cada vez mais reconhecimento. Bacana, o Mike. Cara, como eu te falei, esse tema é um tema que e às vezes a gente entrevista algum é, convidado e aí eu tenho alguma noção do assunto, né? Mas esse assunto psicossocial, confesso que eu também estava um pouco até ansioso para essa live, porque eu queria tirar algumas dúvidas. E aí, qual dúvida? Assim, ontem eu fiquei pensando, estava dirigindo e pensando sobre o tema. Eu quase te mandei um WhatsApp, falei assim: eu vou perguntar ao Mike aqui antes. Mas eu falei, não, vou aguentar até amanhã para a gente poder tirar essas dúvidas. Eu queria lá do início, eu gosto muito da questão da didática, né? Porque pode ter pessoas assim como eu que está no zero, quer sair daqui pelo menos no nível 5, nível 6. E aí a minha pergunta, primeiro, o que são riscos psicossociais? Eu quero depois andar um pouco mais para trás também, falar um pouco sobre a questão da lei referente ao emprego a mais mulher, para a gente poder entrar também na CIPA, etc., e caminhar, mas eu queria que você desse assim, uma definição do que são, de fato, esses riscos psicossociais. A gente fala muito de perigo e de risco, então eu queria saber riscos psicossociais, que são? Ó, eu vou fazer bem diferente do que costumam fazer. Eu vou dar primeiro a definição mais básica e depois a gente vai para uma definição mais É, complexa. faz uma Vou ficar, definição, vou, faz uma definição como se você estivesse falando para crianças de 5 anos. eu vou usar a Essa definição que definição. tem até no recebem sobre riscos psicossociais, que é uma pesquisadora também desse campo. Ela define da seguinte forma: tudo que se passa na vida pessoal e profissional do indivíduo capaz de gerar prejuízos à saúde mental. Tudo que se passa na vida pessoal e profissional do indivíduo que possa causar prejuízos à saúde mental. Para mim, é uma definição simples e que vai direto ao ponto. E
abrange duas áreas, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, que pode causar algum tipo de prejuízo. E aí eu vou trazer a definição da NR17, olha que legal. A NR17, 37 fala sobre segurança e saúde em plataformas de petróleo Sim. e já traz lá no seu glossário sobre riscos psicossociais. Eu já deixo uma pitada aqui para dizer que riscos psicossociais não é algo novo, que a gente está vendo pela primeira vez, porque está ali muito claro na NR1. A gente está falando de algo que já está incluído Que até em legal. outras NRs. NR37 fala o seguinte: riscos psicossociais decorrem de deficiência, tem uma deficiência, um problema, para ser mais didático, na concepção, organização e gestão do trabalho. Ou seja, na forma como esse trabalho é pensado, concebido, organizado, como esse trabalho é gerido. Não há uma deficiência aí. Bem como também de um contexto social de um trabalho problemático. Aí vem complementando o que eu acabei de dizer sobre prejuízo. A NR37 já vai falar o seguinte: podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social. Ou seja, isso a gente está falando de definição. Depois eu vou falar de forma mais clara vários exemplos para vocês. Mas quando falamos de riscos psicossociais, a gente está falando ali de deficiências na concepção, deficiências no trabalho que pode causar algum tipo de dano psicológico, físico ou social.